Gostaria que nesse momento, primeiramente, você pudesse estar abaixando a sua cabeça, né? Estar fazendo uma oração ao Senhor, oferecendo a sua vida, para a gente estar agradecendo ao Senhor por já estarmos aqui, já estar abençoando os nossos irmãos, a igreja do Senhor está vindo, pedindo ao Senhor que cada um que vier, que entrar nesse lugar, possa vir com amor, possa vir com gratidão no coração, com o coração disposto a adorar o Senhor, com o coração disposto a bendizer o nome do Senhor, a se arrepender de todos os pecados, um coração que seja disposto a mudar a direção da vida, um coração que seja disposto totalmente entregar a vida ao Senhor. Então fale com o Senhor. Pai querido, neste momento, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, primeiramente quero te dar graças, quero bendizer o teu santo nome, Pai, por este domingo, por esta noite, meu Pai, que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui. Alegrei-me, Pai, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por termos o privilégio, Senhor, de podermos reunir, congregar. Senhor, sabemos que há muitos que não têm, Senhor, essa liberdade, mas nós somos livres, ó Pai, estamos num país livre. Sim, muito Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, mas muitas das vezes, meu Pai, nós somos presos no Espírito, somos presos nas nossas tradições, muitas das vezes, meu Pai, nós estamos presos no pecado e não conseguimos ser livres para o Senhor. Mas nessa noite, Pai, que o teu Santo Espírito possa pairar sobre cada um aqui, quebrando as cadeias, as barreiras em nossas vidas e nos tornando livres para poder te adorar, para ler a sua palavra, para te exaltar na beleza da tua santidade, Pai. Toma as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que todo mundo pegasse agora a sua Bíblia, a coisa mais linda, mais gostosa, pão vivo, né, que o Senhor deixou para nós. Só que eu gostaria de dizer uma coisa: se você tem esse livro na sua casa, se esse livro fica lá na sua casa, em cima assim de uma estante, você tem apenas um livro comum, como todos os outros. Mas se você tem esse livro na sua casa, aberto no Salmo 91 ou no Salmo 23, você tem simplesmente também só um livro, mais nada. Mas quando você tem esse livro e você passa a ler ele, você não tem só esse livro, não vai tê-lo somente no seu coração, como você vai passar a ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Tudo aquilo que Deus quer falar, quer nos ensinar, está dentro deste livro. Assim como na vida, para sermos bem-sucedidos, nós precisamos estudar muito. Nós também precisamos estudar a palavra de Deus para saber a vontade dele para as nossas vidas. Então segura a sua Bíblia assim, levanta ela para o alto e fala assim: meu Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, que é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. A tua palavra, ela é viva, e ela tem que transformar a minha vida, os meus pensamentos, o meu jeito de andar, tudo que eu fazia, e que hoje eu leio a sua palavra, e eu sei que eu não posso fazer, eu quero obedecer o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler agora essa palavra linda e maravilhosa. Vamos comer esse pão aqui agora, em nome do Senhor Jesus, o pão vivo. Vamos abrir Neemias. Neemias capítulo 8. Nós temos que valorizar a Bíblia, não temos que ter preguiça de carregar a Bíblia, temos que ter a alegria de andar com a Bíblia, mas é com a Bíblia mesmo, assim, ó, para todo mundo nos chamar de fanático, nos chamar, lavar os fanáticos, lavar os crentes. É isso que nós temos que estar com
Amém? Posso ler? Amém. Esdras lê a lei diante do povo. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que esta fronteira a porta das águas, desde a alva até o meio-dia, desde o início de manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Aleluia, Jesus. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém. Quando Esdras bendizeu o nome do Senhor, o povo respondeu amém. Vamos bendizer o nome do Senhor? Fala uma palavra de amor aí do Senhor. Pai, eu te amo, tu és maravilhoso. Obrigado pela salvação, pela vida eterna. Obrigado, Pai. Vamos continuar. Versículo 5, o versículo 6. Versículo 6 ainda continuando. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha que maravilha! Eles adoraram o Senhor já com o rosto em terra. O versículo 8. Leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este é dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ainda não fecha a Bíblia. Vamos dizer assim: esta é noite, vamos dizer? Esta é noite consagrada ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, de emoção. Olha o 10. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, porque esta noite é consagrada ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esta é noite santa, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Vocês entenderam o que foi lido aqui? Sim. Foi claro a palavra de Deus? Então essa noite é noite santa, é noite separada para o Senhor. As coisas do Senhor são santas, as coisas do Senhor são separadas. E hoje não é noite de nós plantearmos, de lamentarmos, de chorarmos, de murmurarmos, de reclamarmos. É noite de adoração. Amém, de entregar nossa vida ao Senhor e adorar em espírito e verdade. Se tivermos de chorar, vamos chorar por causa dos nossos pecados, por causa de arrependimento, por saber que nós estamos uma vida miserável. Mas se a nossa vida está no altar do Senhor, você tem motivo para glorificar o nome do Senhor, para bendizer Ele nessa noite de todo o nosso coração. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu Papai Celestial, Papai bondoso, Papai, como o Senhor é bom, como eu te amo, como eu te adoro, Papai. Obrigado, Senhor. Foi que eu nasci, Pai bondoso, misericórdia. Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pode orar, pode falar com Deus. Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Nós como igreja, Pai, te adoramos, ó Pai. Essa noite é consagrada ao Senhor, ó Pai. Nós separamos somente para ti. Para te louvar, para te adorar, para engrandecer o teu nome, Papai. Glórias e aleluias infinitas ao teu nome, Papai. Só o Senhor é o Deus de amor, só o Senhor é o Deus todo-poderoso. Só o Senhor é um Deus merecedor, Papai. Deus de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, Papai. Obrigado por poder estar aqui te louvando, Papai, por ter saúde para te louvar, Papai. Por favor, Pai, como eu sou grato, Papai, como eu sou grato, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, Senhor maravilhoso.
Obrigado pela salvação dada por Jesus Cristo. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Ai, papai, obrigado pelas bênçãos, papai. Obrigado pelas vitórias, papai. Obrigado pelos problemas, Senhor. Oh, papai celeste. Oh, papai celeste, papai bondoso, papai misericordioso. Só o Senhor é o Deus merecedor, papai. Nós te invocamos nessa noite. Vem, papai, Nós invocamos a tua presença, Pai. Porque senão não tem necessidade de nós entrarmos aqui nesse lugar. Se for para nós entrar da mesma forma que sair da mesma forma que entramos, ilumina, Senhor, cada vez mais, papai. Sim, Senhor. É verdade, papai. Sim, Senhor. Oh, Pai eterno, Pai bondoso, Pai de misericórdia, papai. Sim, papai, é isso, Senhor. Nós queremos é te glorificar. Sim, Senhor. Santo é o teu santo nome. Exaltado é o Senhor. Pai eterno, Pai Aleluias. Glórias, aleluias infinitas a teu nome, Pai. Só o Senhor é Deus bondoso, merecedor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus, obedecer, o Senhor meu Deus exaltará sobre todas as nações, onde passará, eu não morrerei a de bênção, sem elas não me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei, bendito serei, quando eu profetizar, foi a minha voz será a voz de Deus. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Ô Senhor, nosso coração se Pai, de ouvir a Deus e os mandamentos teus, obedecer. O Senhor meu Deus exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei, bendito serei, onde eu passar, onde eu passar, onde eu passar, exaltado será, quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer a sua voz. Oh, papai, glórias, aleluias infinitas ao teu nome, papai. Só o Senhor é merecedor, papai. Oh, papai glorioso, bondoso. Precisamos Oh, Pai eterno. mais pedir a Deus como se estivéssemos implorando, porque a toda testa chega atrás de Deus. E Ele diz que esta palavra estaria conosco, que nós deveríamos tomar posse daquilo que Ele nos deu, porque Ele foi aquele comerciante que vendeu tudo
encontrou aquele canto onde ela achou que eu quero levar vocês. Aleluia! Oh, papai. Glória a Deus! Obrigada, Senhor! Obrigada, Ele diz que se Jesus! nós obedecermos, Obrigada, Espírito nós não Santo! precisamos ficar clamando. Aleluia! Mas se pecarmos, devemos clamar por misericórdia. E a nossa oração é confiar no Senhor e dizer: afasta-te de mim, passa-te daqui para lá, de lá para cá. Se você disser para esse monte: levanta, ergue-te e lança-te no meio do mar, vai acontecer se você não duvidar no seu coração. Obrigado por Mas se tua você palavra. duvidar, nada vai receber. Mas se você crer, porque tudo é possível, irmão. Amém. Tenha fé. Como diz o Oh, ditado, Pai a fé não costuma Celeste, falhar, não falha. Aleluia! Senhor, os meus pés estão cansados, o meu rosto está molhado pelo pranto que chorei. Senhor, perdoa minha fraqueza, que tira essa tristeza que insiste em ficar meu coração. Senhor, eu preciso de ajuda, me protege e me escuta. Eu preciso desta luz, Senhor, de tantas maravilhas, te entrego a minha vida e um filho teu. Senhor, sou tão frágil e tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. Diga assim: Senhor, os meus pés estão cansados. Senhor, meus pés estão cansados. Os meus pés estão cansados. O meu rosto está molhado. Meu rosto está molhado Pelo pranto que chorei. pelo pranto que chorei. Senhor, perdoa minha fraqueza. Senhor, perdoa minha fraqueza, tira essa tristeza, insiste em ficar No meu coração, Senhor, eu preciso de ajuda, me protege, me escuta. Eu preciso desta luz, Senhor, de tantas maravilhas, te entrego a minha vida, faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil e tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. Senhor, Senhor, de tantas maravilhas, te entrego a minha vida, faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil e tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. Aleluia, Senhor. Oh, Pai Glória a eterno, Deus. Pai bondoso, Pai misericordioso, obrigado, Senhor de Pai, tantas glórias, maravilhas. aleluia, O que infinitas. foram feitas as tuas maravilhas? Alguém disse na tua palavra. O que foi feito das maravilhas do Senhor? Será que Ele esqueceu de você? Esqueci, Deus não esqueceu de você.
Pai. O Senhor disse que nunca nos deixaria, estarei conosco todos os dias. Agradecemos do céu. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor aqui nos guia toda a verdade. Jesus não esqueceu de você. Hoje é festa no palácio e o rei vai te receber. Ele não se esqueceu de você. Você pode cantar? Jesus não esqueceu. Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Hoje é festa no palácio e o rei vai te receber. Ele não esqueceu. Olha pro seu irmão e fala pra ele. Jesus não esqueceu de você. Aleluia. Ele é. O Senhor não esqueceu de você, viu? Ele está o tempo todo com você. Você também. Jesus não esqueceu de você. Hoje é festa no palácio e o rei vai te receber. Jesus não esqueceu de você. Glórias e aleluias infinitas do teu nome, Papai Celeste. Deus não esquece de ninguém. Ele diz assim: pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se do seu filho, do seu bebê? Ainda que esta possa vir a esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Ele jamais desistiu de nós. Ele quer ser administrar isso através da nossa obediência à palavra. Nada que estiver fora da palavra. Vem dar certo. A seu som. Esqueça você. Esqueça de nós também. Ama Deus. Que guia as minhas guerras e me faz um vencedor. Eu abro meu coração pra te adorar. Levanto as minhas mãos pra te exaltar. Eu ergo a minha mão pra te soberano, majestoso. Deus que ora por você todo o tempo, quando você dorme. Deus que ora por você. Quando você clama Pai, Ele diz: Filho, estou aqui. Quando você diz: O que será de mim? Ele diz: Eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Você entregou o seu caminho ao Senhor? Confia. Obrigada, Senhor, tu és maravilhoso. Só
As minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus eu abro meu coração pra te levanto as minhas mãos a te exaltar. Eu dou a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Declara que não há Deus. Não há Deus como o Deus que abriu o mar vermelho, fez seu povo passar por terra seca. O Deus que fez jorrar água da rocha. O Deus que fez o maior milagre, a morte de Cristo na cruz, que ressuscitou o seu Filho. O único que ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Deus, nunca houve, jamais haverá um Deus que salva, que cura e santifica. Irmão, você já pararam para pensar? Quanto que nós pecamos, quanto que nós erramos, quanto que nós falamos bobagem, quanto que nós, às vezes nós pensamos do nosso irmão, nós às vezes levantamos até um pensamento da nossa cabeça e falamos coisas que não devem. E de repente o Espírito Santo te mostra que você errou, você fala, Deus me perdoa, Pai, porque eu fui falho. E Ele diz, eu estou aqui para te ajudar. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E às vezes nós perdemos tempo dizendo assim, Senhor, não há mais para mim tempo, porque eu sou tão pecadora, Pai, eu sou tão... Mas Ele diz assim, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim para confundir as coisas sábias. Irmão, o nosso irmão Paulo, que antes era Saulo, foi um grande homicida que matou nossos irmãos cristãos, e Deus o restituiu e colocou ele, coloquei como um grande na presença dele. Sabe de uma coisa, meu irmão? Hoje é dia do seu conserto com Deus. E saiba de uma coisa, que onde o meu pecado superabundou a graça de Deus. Às vezes a gente pensa que está enganando o pastor, está enganando o irmão. A gente pensa assim, eu estou enganando aquele irmão ali, eu não vou, ele não pode saber que eu estou fazendo isso aqui, porque ele é da mesma igreja ali. Mas Deus é que está vendo. Entrega o teu caminho, Senhor, e confia em Deus. Senhor, sabemos que somos falhos e que de nós mesmos não temos condições de fazer nada. Nós não somos nada se não for o Senhor na nossa vida. Como foi dito aqui, que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós estamos pausados, Senhor, pautados nessa tua alegria. Então, Pai, faça um milagre na nossa vida conforme a tua vontade. E ensina-nos, Senhor, a sentir o teu coração, o teu querer, a tua vontade. Porque a tua vontade é a palavra, a tua palavra. Em nome de Jesus. Agindo, Senhor, quem impedirá, Pai? Toma teu lugar, Senhor. Toma sim, Deus. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Lugar de
de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, Senhor. Seu lugar é nosso coração, é nossa vida, Pai. Você que vai dizimar, vai ofertar esta noite, seja sem vontade. Agrada-te, ó Senhor, Ele fará aquilo que deseja teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confia no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Confia no Senhor e Ele agirá. Amém? Graças a Deus. Toma o teu lugar, pastor. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nos colocamos nas suas mãos, Pai, todos os dízimos e todas as ofertas, que é, Senhor, para que o reino do Senhor venha crescendo, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, todos os ofertantes, todos os dizimistas e todos aqueles, Pai, que entram por essa porta, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Você sai do seu lugar e cumprimente o seu irmão. Amém. Na promessa de Jesus. Sim, firme na promessa de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar pelas crianças? Vamos orar pelos nossos filhos. Em nome de Jesus. Todos eles. Irmão, se alguém aí quiser tá trabalhando com as crianças, vamos procurar, tá? Não tá revezando, pra mim também tá ouvindo a palavra, né? Tá? A seara é grande, viu? O Mônio está me procurando, falando que eu passo o material, tudo você tem me ajudado, né? Mas eu tô dando descanso pra ela, porque ela tá tendo muita tarefa lá. Amém. Vamos lá. Querido Deus, nós colocamos diante do Senhor
os nossos filhos, que é para que eles possam também, Pai, receber a ministração do amor do Senhor e da palavra do Senhor, para que eles possam crescer, Senhor. E não se desviar do seu caminho. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida da Cida. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pronunciar a palavra de Deus. Capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11. Amém? Todos acharam? Não. Verso 1. Nós vamos falar hoje sobre fé. Algumas coisas. Em nome de Jesus. Querido Deus, essa é a tua palavra, que é a verdade, Pai. Sim, Sem ela, Senhor, nós não somos nada. é verdade. Então, Pai querido, nós te agradecemos e colocamos nas suas mãos esta palavra. Sim, Essa palavra venha fluir no nosso coração. Senhor. E ela venha penetrar, Senhor, no nosso espírito, nossa alma, no nosso corpo. Sim, Senhor. Para que o Senhor possa ser conhecido entre as nações. Sim, papai. Para que nós possamos, Pai, te oferecer nossa vida como sacrifício. Abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hoje nós vamos considerar, queridos. Hoje nós vamos falar de algo assim tremendo, que é a fé. E eu queria te fazer uma pergunta, você que está aqui. Você tem fé? Como é que está a sua fé? Sua fé está alta, está baixa? Então hoje eu quero que você preste atenção, eu quero que você desligue seu celular, eu quero que você não se levante na hora que a gente estiver ministrando, tá? Desliga seu celular, não converse, não olhe para o mar, que você vai receber uma grande bênção nessa noite. A palavra diz que a fé é a certeza, é algo que vai acontecer. E o interessante é que a fé, ela vem por ouvir. Você não consegue ter fé se você não ouvir. Não é verdade? Então, quando nós ouvimos, nós passamos a crer. Em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que significa isso? Significa que se nós não tivermos a fé, nada acontece na nossa vida. Primeiro, nós não somos transformados. Primeiro, não acontecem os milagres. Então, nós precisamos ter fé e buscar essa fé. Por que muitas das vezes nós andamos numa jornada cristã e muitos dos nossos hábitos ou muitas das nossas coisas particulares não mudam? Porque nós nos tornamos os Tomés. Não é verdade? Então, nós vamos aprender como é a fé. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Não é ouvir qualquer coisa, não é qualquer conto, não é qualquer história. A fé vem pelo ouvir a palavra. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é tudo. Em João 17 diz que ela é a verdade. Ela é a autoridade. Nós vamos ver tudo isso no livro de Êxodo. Um certo homem chamado Moisés, Deus o levantou. A palavra Moisés significa
tirado das águas. Deus o levantou para tirar aquele povo da escravidão, como Deus tem levantado a minha vida e a sua vida para tirar as pessoas da escravidão. E esse jovem Senhor, Deus falou para ele ir até onde? Ao faraó. E ele perguntou a Deus: Deus, como eu vou chegar diante do faraó? E ele disse assim, diz para ele que o eu sou te enviou. Então a palavra é a autoridade. Se você não tem a palavra e não pratica a palavra e não busca a palavra, você está sem autoridade. Outro exemplo, quando ele foi passar no mar, atravessar o mar, a palavra diz que ele o quê? Falou com Deus. E o que foi que Deus disse para ele? Diga ao povo que marche. Eu quero ver você e eu marchar sem fé. Numa situação onde nós nos encontramos, o quê? O mar vermelho na nossa frente. O que temos que fazer? Pegar a palavra de Deus e levantar a palavra de Deus. É a autoridade. O que ele tinha na mão era o quê? Uma vara. A palavra diz que essa vara é a correção. Então, irmãos, o diabo tem feito nos últimos tempos, porque é chegada a hora da volta de Cristo, porque todos os anúncios da mulher grávida já está acontecendo, como Paulo disse, como Jesus disse. Já está acontecendo. Então, o que o maligno tem feito? Ele tem fantasiado o Evangelho. Nós não usamos o Evangelho como a maior arma. Por quê? Porque nós não queremos. Então o que vimos aqui é impossível. Impossível eu e você agradar a Deus se nós não tivermos a fé. Não basta você vir na igreja. Na verdade, eu posso pregar palavras maravilhosas que Deus mandar. Mas se você não tiver fé, como buscar essa fé? A palavra diz que a fé, ela é doada. A partir do momento que somos salvos, a fé, ela é colocada em nosso coração. Agora nós temos que fazer o quê? Ela germinar. Nós vamos ver alguns casos aqui na Bíblia. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós somos responsáveis se não temos a fé. Nós que somos responsáveis, não é Deus, porque Deus já nos outorgou essa fé. Então, irmãos, o que eu quero que vocês abram no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17. E a gente vai entender como que funciona a fé. Se você tem a Bíblia na sua casa, pode até ler os livros históricos, os livros poéticos, os evangelhos. Mas se você não tem fé naquilo que está escrito na palavra, você não está agradando a Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai deixar de receber coisas que nós vamos ver aqui. A primeira delas é a salvação. Porque no livro de Romanos, capítulo 10, olha lá, no verso 8 diz assim: porém que diz a palavra, ouvir a palavra, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Isso é uma maravilha que o Senhor nos diz. Então, nós precisamos de algo, olha aqui. Para ter fé, é preciso praticar ou exercitar. Um jovem, quando ele quer ficar com o corpo bonito, o que ele faz? Ele se alimenta bem, ele se doutrina em cima daquilo e depois ele vai fazer exercícios físicos. Para quê? Formar o corpo. Assim, no mundo espiritual, somos nós. Olha aqui, a palavra está perto. Como que a palavra está perto? A palavra hoje está perto através da igreja.
Em João 1, a palavra de Deus diz assim, e o verbo. Verbo é palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra hoje é a igreja. Está distribuindo esta palavra da verdade. Porque em João 17 diz que ela é a palavra da verdade. Paulo diz que essa palavra ela é tão poderosa, que ela é capaz de separar juntas e medulas e dividir o ser humano. Então precisa ter fé, você precisa praticar e exercitar a fé. Aí ele fala, se com a tua boca confessar. Para confessar, você precisa ter fé. Isso não vem de você, vem de Deus. O livro de Efésios nos diz isso. Então, precisa confessar. E depois tem que crer. Para crer, você tem que ter fé. É impossível a gente fazer as coisas no reino de Deus sem fé. Ah, não, eu vou porque a fé do Eliezer vai fazer com que eu consiga. Não, irmão. A fé, ela é individual. Cada um tem que ter a sua fé. Jesus disse assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Que tamanho que ele é? O tamanho disso aqui. É assim? Não. Ela é minúscula. Vocês dirão a este monte, sai e vai para lá. Então o que nós vemos? Basta ter, mesmo que seja muito pequena essa fé, Deus vai agir em cima da sua fé. E a fé não é colocada somente no nosso espírito, para que a gente ande só do lado espiritual. Não, a fé é colocada no nosso intelecto para que a gente possa crer e acreditar naquilo que está escrito na palavra. Então o que vemos aqui, no resto do versículo diz assim, e em teu coração é espírito e alma junto, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo de quê? Salvo do lago de enxofre. Salvo da perdição. E a gente vai mais longe quando ele diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, se nós não cremos e não temos fé, não temos a salvação. No verso 17 ele diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E a palavra lá em cima diz assim no 15, como pregarão se não forem enviados? No 14 diz assim, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não ouvir, se não falar, o que vai acontecer? As pessoas não vão crer. E se você não tem fé, como é que você vai participar do reino? Abre agora para a gente no livro de Mateus, capítulo 8. A gente vai ver algumas pessoas que passaram e tiveram assim uma vida maravilhosa, porque creram. O livro de Mateus é um livro que fala muito ao povo judeu. Então tem algumas palavras aqui que do nosso entendimento. Então a fé vem pelo ouvir. Aprendemos aqui que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Foi? Os homens só serão salvos se ouvir a palavra de Deus. Ah, mas tem um testemunho do irmão mais maravilhoso. Ele era isso, ele era aquilo. Você foi lá e dá o testemunho dele, pronto. Ninguém vai ser salvo.
pessoas vão chorar, mas não vai haver salvação. Porque a Bíblia diz que a salvação vem pelo crer e ouvir a palavra de Deus através da fé. Então nós temos que estimular essa fé dentro de nós. No capítulo 8, nós vamos ver a história. No versículo 1, que um senhor que era leproso. Deixa eu te dizer o que era leproso naquela época de Jesus. Na época de Jesus, o leproso seguia aquelas metas e aquelas regras do livro de Levítico, capítulo 13 e 14, que diz que todo leproso ele era impuro, então ele tinha que ficar fora do arraial, até ele ser limpo. Um exemplo disso é a irmã de Moisés, a Miriam. Ela ficou leprosa e ela ficou separada. Então aqui, nós vemos que Jesus, aconteceu algo tremendo. Vamos ver? Ora, descendo ele, acharam? Versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Significa que tinha muita gente seguindo Jesus. Muita gente estava à procura dele. No versículo 2 diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Olha para mim, para você entender. Sem fé é impossível a gente adorar ao Senhor. Você não consegue. Se você não crê naquele que foi enviado, se você não crê naquele que é poderoso para fazer, você não consegue adorar. Por isso que lá em João, a palavra de Deus diz no capítulo 4, Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Adorar em espírito precisa ter fé. Se nós não tivermos fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Então nós vimos que esse homem, mesmo que doente, presta bem atenção, esse homem mesmo doente, ele adorou. Adorar naquela época era se prostrar, deitar-se completamente no chão. Era adoração. Hoje a gente sente uma dorzinha quando vem para a igreja. Hoje você sente qualquer coisinha, torna-se um impedimento para a adoração. Quem tem fé passa por cima de circunstâncias. Esse homem não poderia o quê? Ter contato com a multidão. E no entanto ele não quis nem saber. Ele falou: eu vou encontrar com aquele que é o Senhor. Eu tenho fé que vai acontecer algo tremendo na vida dele. Então, ele disse assim: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Isso é uma oração de consagração. Ele sabia, porque ele conhecia. A palavra diz que esse livro foi escrito para quem? Para os judeus. Então esse homem era o quê? Judeu. Por que eu sei? Porque tem uma outra passagem da palavra de Deus que diz assim: aquela mulher Ciro-fenícia chegou até Jesus implorando que ele fizesse algo por ela. O que ele falou com ela? Primeiro da minha casa. Não é isso? Então aqui, quando o Senhor encontrou com esse homem sabia o que estava escrito lá em Isaías 53, 4. E o que diz em Isaías 53, 4? Ele levou sobre si, abre aí, não desmarca onde você está, não. Abre aí, lá em Isaías 53, 4. Vamos analisar o que diz aqui em Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Vamos examinar o que diz aqui. Isaías 53, 4. Esse homem, depois, sabia de quem ele estava falando. Então ele teve
sua fé. Ele praticou a fé. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A palavra enfermidades é uma palavra que trata ao corpo físico. Físico. Né? E as nossas dores levou sobre si. Nossas dores é alma. Tá? Aí ele fala assim: levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus. Então, lá em Mateus, quando ele encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele fez, ele prostrou diante daquele que podia fazer algo tremendo. Por quê? Quem era Jesus? Jesus, a palavra de Deus diz que ele era aquele que construiu ou ajudou a construir o ser humano. Porque no livro de Gênesis a palavra diz que Deus disse assim: façamos o homem. A palavra do Senhor diz lá também em Isaías que ele tem o quê? A terra sobre a sua mão. Então quem é Jesus? É o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Filho. Então nós temos que crer. Esse homem que teve fé para isso. Primeira coisa que ele fez, adorou e não importou a circunstância. Primeiro, porque ele era leproso. Segundo, porque tinha uma multidão que ia impedir ele. Quando ele encontrou com Jesus, o que ele disse? Senhor, se quiseres, podes. Ele falou assim: olha, o Senhor pode me curar. Em outras palavras, ele diz assim: porque está escrito lá atrás. Então hoje, nós podemos falar isso para Deus? Podemos. Senhor, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me curar de qualquer enfermidade que eu tiver. Ele pode me curar. No verso 3 ele disse assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o e dizendo, disse: eu quero, fica limpo. Quero te dizer, querido, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E Jesus veio para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Olha a diferença. Esse homem que sabia disso. E quando o Senhor disse assim: eu quero, significa que Ele quer hoje. Hoje, no dia de hoje, Ele quer. Ele quer te curar. Começa a colocar isso aí no seu coração. Muitas das vezes a gente está olhando uma cura física, uma lepra externa, mas muitas das vezes nós estamos leprosos por dentro. Lembra lá no livro de Êxodo, quando o Senhor chamou a Moisés e disse: Moisés, mete a tua mão direita dentro da tua roupa e tira. Quando ele tirou a mão estava leprosa. Significa que a alma dele estava mais suja do que o corpo. Então por isso que Jesus veio para nos sarar e nos curar no espírito, na alma e no corpo. Então esse homem que sabia disso, ele tinha fé. Coloca isso no seu coração, querido. Você precisa agora proclamar essa fé. Sabe? Quando aconteceu isso, houve uma glória. No versículo 5, outra manifestação da fé. Eu achei lindo isso aí. Olha aí, olha. Tendo Jesus, no capítulo 8, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, achou? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando. Centurião naquela época, um centurião, ele era responsável por mais ou menos 700 homens. Um centurião. Ele é romano. Mas olha a palavra desse centurião aí, olha. Ele entrou, ele se apresentou e falou: eu sou um soldado romano. Jesus olhou para ele e viu pelas vestimentas que ele era um soldado romano, um centurião. E ele disse assim: Senhor, o meu criado, olha aqui, ele não estava pedindo por ele estava pedindo por outro. Olha a fé intercessora.
professora. Maravilhoso. Olha aí. Diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Será que muitas das vezes nós não estamos assim, não? Dessa forma, desse criado aí? Olha a resposta de Jesus. Eu irei curá-lo. Eu vou lá. Aqui atrás, ele disse assim: eu quero que você seja curado. Aqui ele fala assim: eu vou lá te curar. Viu? E quem é que está falando isso? O Deus Todo-Poderoso na pessoa do Filho. Olha a resposta do homem para Jesus. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda. O quê? Manda o cara vai orar e vai fazer reboliço, e vai sapatear, e vai fazer um monte de coisa e vai acontecer a cura. O que foi que ele disse? Ele disse assim: manda uma palavra. Manda a palavra do Senhor. Lá onde está essa enfermidade, fala com ela: bata em retirada. Começa a dar uma aposta, irmão. Olha aí o que ele falou. Aí ele diz assim: mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. No versículo 13, Jesus disse assim: então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Olha a fé aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai fazer tudo. Pode evangelizar, cantar, pular, pode ser a professora de escola dominical. Se você não tiver a fé, é tudo inútil. Oh, maravilha. A palavra diz assim: e naquela mesma hora o servo foi curado. Começa a tomar posse. Amém? No versículo 14 diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou pela mão e a febre deixou. E ela se levantou e passou o quê? Pela fé. O problema é que quando Deus muitas das vezes nos sara e nos cura, nós queremos fazer outras coisas e não servir. Entregar a Ele completamente para fazer aquilo que Ele te chamou. Para que Ele te chamou? Ele te chamou para ir pregar o Evangelho, ensinar. Não é essa doutrina que nós temos visto aí, não. É ensinar a palavra, para que nós possamos usar a palavra. No verso 16 diz assim: chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com as palavras, expeliu os espíritos e o curou todos que estavam doentes. Precisa ter fé. Se você não tiver fé, busque a Deus. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele tirou. Começa a tomar. É como se Deus tivesse dado um cheque no valor, mas se contemplar ele, fala: não, cheque de mim, pelo menos eu não vou lá tirar. Deixa ele guardar. Ele prefere ficar aí. Aleluias. No versículo 26, nós vamos ver falta de fé. Capítulo 8. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois o quê? Tímidos, homens de pequena fé.
E levantando-se, repreendeu o vento, e o mar se fez grande. O mar pode estar uma tempestade, a sua vida pode estar uma tempestade, a doença pode estar te atacando. Se você não tiver fé, vai ser terrível. Você não vai conseguir fazer com que acabe. O que a palavra está falando? Então é impossível agradar a Deus. E é impossível receber a Cristo se não tiver fé. Começa a buscar isso. Capítulo 9, verso 2 diz assim: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, então estão perdoados os teus pecados. Tudo é feito segundo a fé. Deus não vai fazer nada por você porque você é coitadinho, porque você é isso. Não, Ele vai usar e Ele quer usar a sua fé como instrumento da glória dele. Ele precisa disso. Aleluia. Lá no 9:23 diz assim: tendo chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: tocadores de flauta. Esse povo aqui é um povo que ia para os velórios para tocar as músicas fúnebres. Quando Jesus chegou, ele viu a morte. Não é isso? No versículo 24 ele disse assim: retirai-vos, porque não está morta. A menina dorme. Aí riram-se. Eu quero te dizer, Jesus estava com uma fé. Muitas das vezes você está aí com uma fé e tem pessoas rindo de você. O diabo está rindo de você. Eu quero te dizer que hoje Deus vai ressuscitar o seu espírito, sua alma, o seu corpo. Aonde tiver uma enfermidade, Jesus vai passar hoje e vai te curar. Em nome de Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Para isso, ele disse o quê? Eu vou afastar os sambalatos, os tobias que ficam falando que não vai acontecer. E o que ele fez? Pegou a menina pelas mãos e falou: levanta, Talita cumi, levanta-te, menina. Fala para o seu corpo, onde está enfermo, fala: levanta-me para servir a Deus. Chega de enfermidade. Aleluia. No verso 23 diz assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores. A pior coisa que tem é quando a gente vai a um hospital e a gente vê a tocador de flauta. Aqueles que trazem a morte. A gente tem que exercer imediatamente, sabe o quê? A fé. E dizer: seja o quê? Seja Deus verdadeiro e todo homem glória a Deus. É fé, é andar por fé. Partindo dali, no verso 27, seguiram-nos 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filhos de Davi. 2 caras estavam lá na porta da entrada do templo de Formosa, na entrada de Jerusalém, pedindo esmola, e de repente eles ouviram. Que barulho é esse? Que barulho é esse dessa multidão? É Jesus, o Galileu, que está entrando aí na cidade. Aí um deles falou: o quê? O Galileu? É o filho de Davi. Ele entendeu pela sua fé que não era qualquer um que estava entrando. Aí ele começou a gritar: filho de Davi. Ele não gritou pelo nome de Jesus de Nazaré. Ele gritou o quê? Filho de Davi. Ele lembrou da profecia lá de trás. E ter a fé. E a palavra diz assim: e tendo ele entrado em casa, aproximaram os cegos. E Jesus perguntou. Jesus está perguntando para mim e para você: credes que eu posso fazer isso? Você crê? Eu quero perguntar para você. Você tem fé para falar com Deus? Ele está perguntando. Senão eu não ia pregar essa mensagem hoje.
situação que está acontecendo na sua vida, Jesus está perguntando, você quer que eu possa fazer? Aí olha a resposta. Eu creio. Vamos falar com Deus. Eu creio. Muda, Senhor. Tira essa cegueira do nosso Senhor. Aí Jesus fez o quê? Tocou. Tocou neles. Olha aqui, queridos, mas não basta Jesus vir tocar. Jesus tocou em muita gente e muita gente continuou da mesma forma. Mas aqueles que tiveram o quê? Olha aí, olha. Faça-se-vos conforme a vossa fé. A palavra diz que abriu os olhos. Oh, eu estou tremendo. Estou tremendo. Senhor, maravilhoso. Vamos lá para João 11. Vamos para João 11 para você entender. Eu estava com uma mensagem no meu coração e essa madrugada o Senhor falou comigo. Você vai pregar sobre fé e sobre milagre. E eu falei, Senhor, mas não, milagre necessita de muita unção. Eu preciso de muito, para a gente buscar muito. Ele falou, quem faz? Sou eu ou é você? E ele me mostrou. Ele me mostrou. Por isso que eu estou pregando isso aqui hoje. Achou? João 11? Acharam? Sim. Verso 21. Olha aí. Quem não tem fé, o que fala para Jesus? Diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Onde é que estava a fé? Nunca fez essa palavra? Eu vou na tua igreja, eu canto no louvor, sou pregador, eu faço isso, eu faço aquilo do Senhor. E na hora que eu precisei do Senhor, o Senhor não está me ouvindo, olha aí como é que eu estou. Fazer igual a Asaf no Salmo 73. Ah, se o Senhor não estivesse aqui. Olha o que Jesus diz para ela. Declarou-lhe Jesus. Teu irmão há que ressurgir. Ela respondeu, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Quem não tem fé e não anda com Cristo todos os dias, e o Espírito do Senhor não é manifestado no coração dele, só tem a religião. E a palavra diz que a religião mata. O mais lindo da vida que vinha com abundância. E o mais lindo aqui, Jesus disse assim para ela, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, quem tem fé em mim, ainda que morra, viverá. Vendo? No 32 diz assim, a outra irmã, quando Maria chegou ao lugar que estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, cadê a fé? Aí é a mesma história, o Senhor fala para ela, o Senhor fala para ela, de repente no 34 Jesus fala assim, onde está sepultado? Ele está falando para mim e para você aqui hoje, nesse momento. Onde está sepultado algo na sua vida? Fala para ele aí. Fala para ele assim, olha. Ela falou para ele assim, vem e vê. Vem e vê. E a palavra diz que no verso 39, diz assim, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Olha o que ele está falando. Tira a pedra do ciclo. Se eu fizer o sacrifício tal, se o pastor fulano de tal orar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não. Tira essa pedra e coloca a pedra da fé. Que é Cristo Jesus na sua vida. Aí a irmã disse para ele assim,
já cheira mal. Ó, essa doença não tem mais jeito. Eu já fui tudo quanto é médico. Eu já passei por tudo. É impossível. O que Jesus disse? Não te disse eu que se crer, se tiver fé, você vai ver a glória? Aqui na terra, nós precisamos ver essa glória aqui na terra. Deixarmos de ser religiosos. Aí então disse assim, tiraram a pedra. Quem tirou? Foi Jesus? O anjo foi lá e tirou? Roubou a pedra? Não, ele fez o homem tirar, o homem participar do milagre. Mais importante aqui, né? Tiraram então a pedra. O que aconteceu? Jesus clamou em alta voz, Lázaro, sai para fora. E ele está fazendo isso hoje com você. Bota a mão na enfermidade que está atormentando você. Bota aí no lugar que está atormentando você. E fala assim, no livro de Atos, capítulo 2, no verso 21 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Põe a mão aí na enfermidade, não sei onde está, põe aí e fala. Eu estou invocando o nome do Senhor poderoso, na pessoa do Filho, que é Jesus Cristo, e agindo o Espírito Santo, eu mando agora essa enfermidade, para e retirada para nunca mais voltar, para a glória de Deus. Fala aí com Deus, não é uma enfermidade física, mas é na minha alma, é um empecilho, Senhor. É no meu casamento, é no meu trabalho, é em qualquer área, é no meu ministério. Fala aí, ó, eu estou invocando. Sabe o que é invocar? Invocar é chamar para dentro. Chamar para dentro de você poder que transcende a minha vida. Papai, eu invoco o Senhor, Começa a falar em isso nome aí. do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Ô Papai Celeste, ô Papaizinho, ô Papai. Eu invoco o Senhor pela cruz do Juvenal, Papai. Em nome do Senhor, toca na vida do Juvenal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abre a palavra de Deus no capítulo 10 de Atos. E nós vamos ver uma passagem maravilhosa. Olha que palavra linda. Havia um homem chamado Cornélio. A palavra diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Presta bem atenção. Ele orava a Deus que ele não conhecia. Se Deus fez por esse homem, e não tinha ele a intimidade ainda, Deus fez por ele, não vai fazer por você que é filho? Olha aí. Aí ele disse assim: esse homem observou claramente durante uma visão acerca da hora nona, 3 horas da tarde do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? O anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Deu todo o endereço onde ele tinha que procurar. Mas o anjo mandou chamar Pedro para quê? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, porque como crerão se não ouviram? E como crerão se não tem entrado no coração? O anjo ficou impossibilitado de pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus diz que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas tirar a pedra significa que é obra minha e sua. E Deus é assim. Deus coloca pessoas nas nossas vidas para que a gente trabalhe junto. Mesmo
mesmo a gente não tendo a mesma natureza, olha que Deus mandou chamar quem? Simão, que era Pedro. E lá em Jope, Deus deu uma visão para Pedro. Por que Deus deu uma visão para Pedro e não foi um anjo? Porque Pedro era um cara duro, religioso. Aí Deus mostrou a ele algo. E de repente, no verso 17, olha o que diz aí. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Foram exatamente aonde Pedro estava. Porque Deus queria operar mais do que um milagre. O milagre da salvação. A palavra diz lá em 23, diz que Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos que habitavam em Jope foram com eles. Sabe o que eles fizeram? O que Pedro falou? Vamos fazer o evangelismo. Vamos lá para o sítio da luz, que aquele povo está precisando de ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Mas no seu trabalho. E a palavra diz que quando a gente ouve a palavra, verso 44, do capítulo 10, quando você ouve a palavra, não são contos, a palavra que cura, que sai, que liberta, que muda, que transforma, porque diz assim, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Olha o que aconteceu com esse povo aqui. Ainda Pedro falava essas coisas. Quando veio o Espírito Santo sobre todos os que ouviram, o quê? Ouviram a palavra. Não era qualquer palavra, a palavra de Deus. No 46 diz assim, pois ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água, que é o batismo nas águas, para quem não seja batizado? Estes que, assim como nós receberam o Espírito Santo e ordenou que fosse o quê? Batizado ao milagre da vida de nós. Essa palavra não vai queridos, não adianta a gente não ouvir a palavra e abrir o coração para essa palavra. No princípio, quando a gente abre o coração para a palavra de Deus, sabe o que acontece? No princípio a gente tem vergonha de carregar a Bíblia, a gente não quer ir em determinados lugares, porque a gente esquece que somos pecadores e que seremos o quê? Libertos gradativamente conforme nós lemos a palavra. Eu quero te dizer, medite nessa palavra, guarde essa palavra, viva essa palavra. E a palavra de Deus diz lá em Tiago 5,17: há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e ore e unge. E a oração da fé em concordância vai curar o enfermo. Eu quero fazer essa oração. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer essa oração no meu ministério. Você que está doente, pela fé, eu quero que você venha à frente, eu quero te ungir. E você vai tomar posse. Se você colocar o sim na frente, não vai acontecer. Fique em pé. Beleza, pega para mim o óleo que está ali. Eu quero ungir. Eu quero que você saiba comigo. Chama meu pai aqui. Beijo. Meu pai é um homem de Deus. Uma pessoa maravilhosa. E antes de você, nós vamos orar. Você que está enfermo. Foi por acaso que Deus me deu essa palavra. Eu ia pregar sobre outra coisa hoje. Mas o Espírito de Deus diz
quando Deus fala, a gente obedece. Porque a palavra diz que é melhor obedecer que sacrificar. Nós ungimos vocês. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa unção penetre a sua vida. Onde há uma enfermidade, onde cai por terra. Porque Deus é poderoso para fazer. Meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu estou apresentando a vida do irmão Roberto, Pai. E eu digo a qualquer enfermidade, Pai, na sua alma, no seu corpo, eu digo, bata em retirada. Na mente dele, todo julgamento do inferno que tenha atormentado a vida dele, vem agora, Senhor, traga a tua paz. A tua palavra diz, Pai, o Senhor veio na forma de filho e trouxe vida e vida em abundância. Então, Pai, fala agora do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Coloque as mãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Toda enfermidade que ficou alojada dentro dos ossos, nas suas entranhas, na sua alma, seja aniquilada, quebrada. E Jesus vem agora, que o Senhor venha falar para ela que o Senhor quer que ela foi curada completamente de toda enfermidade. Em nome de Jesus, nós declaramos a sua glória, a glória do Rei. Em nome de Jesus. Querido Deus, estou te apresentando a vida da Léa, tua serva. Tu conheces muito bem. Passa a tua mão, Pai. Tira toda a enfermidade, os seus rins, sua bexiga, seu fígado, seu pâncreas. Pai, eu repreendo o espírito de diabetes na vida dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja agora, Senhor, fortalecer dos ossos, de todos os músculos, em nome de Jesus Cristo. Passa a tua mão poderosa e que ela fique curada para agora. Em nome de Jesus. Você crê? Amém. Pai querido, aqui está a vida da dona Germana, meu Pai. O Senhor venha sobre ela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor, toda a enfermidade da vida dela, Pai. Passa a tua mão poderosa, Senhor. Começando no estômago, Pai, passando pelo intestino grosso, o intestino fino, o delgado, meu Pai, e também o reto, Senhor. Tira, Senhor, toda a enfermidade da vida dela agora, em nome de Jesus. Nós proclamamos e declaramos a vitória da vida da dona Germana. E eu digo, sai em nome de Jesus, enfermidade. E a tua bênção seja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém? A senhora crê? Amém. Meu Deus e meu Pai, aqui está a vida, Senhor, da irmã Lúcia, Pai. Meu Pai, eu quero que o Senhor entre agora com a tua mão poderosa. E é pela fé, Pai, que foi pregada a tua palavra aqui. Vai lá no útero dela, Pai. E tira toda a enfermidade. Está com o útero alojado no útero dela agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faça conforme o Senhor fez muitas das suas servas. Como aquela mulher, Pai, que foi por detrás e tocou nas tuas roupas. E o Senhor tocou e disse na tua fé. Obrigado, Pai. Curada. Na glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Pai celestial. Amém. Querido Deus, está a vida da tua serva Adriana. Abençoe, Papai. Meu Deus poderoso, Jesus, penetra, Senhor, agora. Onde eu não posso ver, onde eu não sei, mas o Senhor sabe, porque a tua palavra diz que o Senhor é quem construiu e cresceu a vida dela no dentro da mãe dela. E o Senhor é quem fez ela crescer até o dia de hoje. Então, Pai, coloca as tuas mãos, tirando toda a infecção, Pai. Que essa criança venha nascer, Pai, maravilhosa. Sim, Senhor. Linda, Sim, perfeita, Papai. Em nome do Senhor. Tira todo o temor, Pai. Que o Senhor é com ela. Oh, Em nome Pai de Jesus, eterno. eu repreendo
Nós rejeitamos, papai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, bate retirada, papai. Em nome de Jesus. Papai celestial, Paizinho. Não aporta. Viu? Só fica aí. Vem. Vamos lá. Vai. Aleluia. Oh, Pai eterno, Pai misericordioso, Pai bondoso, te clamamos, papai, pela vida juvenal, papai. Te invocamos, Espírito Santo, invocamos Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai todo-poderoso, médico dos médicos, Senhor. Ai, papai, ministra cura, papai, a vida juvenal, Senhor. Oh, Pai eterno, Pai misericordioso, Papaizinho celeste, vem, papai. Oh, papai, sim, Senhor. Cria ali, papai, igual que criou o globo do cego, papai. Cria um novo filho nele, papai. Oh, papai, cria, Senhor. Oh, papai, é o Deus cria as coisas que não existem, papai. Cria ali, papai, aquilo que não existe nele, pai. Em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, papai. Nós te clamamos, papai, nós te invocamos, Senhor, pela vida juvenal, papai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, papai. Amém, Senhor. Querido Deus, nós colocamos a vida do Eliezer na sua vida. Pai, não te precisa de cura, Pai. O Senhor conhece, o seu Espírito sopra o seu corpo. Aonde, Pai, o Senhor vai tocando a nós, vai passando as tuas mãos, vai entrando na vida deles, vai tomando, Senhor, toda a vida deles, o Espírito, também na alma, Senhor. Vai na alma dele, Pai. Mostra para ele que é certo, que é errado. Transforma, tira toda a amargura do coração dele, Pai. Tira tudo aquilo que não está de acordo com a tua vontade, Senhor. Passa também no corpo dele, Senhor. E passa tirando, Senhor, toda enfermidade. Desce, Senhor, dos seus cabelos até a ponta dos pés, Pai. Nós rejeitamos, Pai, toda a ação do inferno que foi lançada contra a vida dele. Porque agora, Senhor, ele é nova criatura. Em nome de Jesus, Pai. E todas as coisas velhas passaram. Então preencha a vida dele, Pai. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é contigo. Amém. Faz assim com sua mão dele. Querido Deus, nós queremos pegar essa semente que foi sobre a fé e sobre a manifestação dessa fé para a nossa vida. Sim, nós vamos matar essa semente no nosso sim, coração. papai. Mas nós vamos distribuir também. Sim, me usa, papai. Me usa para alcançar. Todos aqueles, Pai, que nós encontramos pela Senhor. frente e estivermos Sim, Senhor. vendo a morte da vida deles, e eles disserem, papai, papaizinho, já cheira mal, vamos convidá-los para te ver. Vamos chamá-los, vem ver. Vem ver. Pai Por eterno. isso, Pai, pega os meus irmãos agora. Papaizinho. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre eles. Que o Sim, Senhor dê papai. paz a cada um Pai deles. eterno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que papai. o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. E saiba que Ele quer te curar e te proteger. Amém, Senhor. Amém? Amém, Deus papai. abençoe você. Vem, cura, papai. Amém. Oh, Pai glorioso, Pai glorioso. Não é tremendo? É nosso Deus. Amém.
Queridos, amados, me dá só um minuto. Foi achado um chip, eu acho que é da vida, de celular. É de alguém? Meu chip. Deve ser o teu. É meu. Oh, maravilha! Tchau.